Quanto aos efeitos da interposição do recurso de apelação, o CPC de 2015 manteve como regra o recebimento da apelação no seu duplo efeito, ou seja, efeito devolutivo. Devolve-se ao conhecimento do tribunal aquilo que foi efetivamente impugnado através da apelação. Então, as razões de apelação, acompanhadas do pedido de nova decisão, fixam o âmbito de devolutividade do recurso de apelação. Então, o tribunal só pode julgar de acordo com aquilo que foi efetivamente impugnado através do recurso de apelação, né? Sendo a ele vedado julgar citra, infra ou extra petita. Então, esse é o significado do efeito devolutivo. E efeito suspensivo, né? Suspende-se os efeitos da sentença até que a apelação seja definitivamente julgada pelo tribunal. Então, enquanto a apelação não for decidida, né, a sentença não gera eficácia. Ela não pode ser objeto de execução. A manutenção do efeito suspensivo como regra foi considerada um retrocesso pelo CPC de 2015, porque o efeito suspensivo ele estimula a prática do recorrer por recorrer. Ainda que tenha sido prevista a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em fase de recurso, isso é muito pouco para evitar essa cultura do recorrer por recorrer. O efeito suspensivo ele deveria ser a exceção e não a regra, como o CPC de 2015 estabeleceu. Por quê? Só para vocês terem uma ideia. O TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele costuma demorar mais de 10 anos para julgar um recurso de apelação. Então vejam só. Então, enquanto a apelação não for julgada, em definitivo, a sentença que foi proferida aqui em primeira instância pelo juiz federal não está valendo, não produz efeitos. Então, a regra deveria ser a concessão do efeito suspensivo e não a exceção. Mas não. O CPC disse que a apelação ela é recebida no efeito devolutivo e suspensivo. E os casos em que não forem produzidos o efeito suspensivo serão expressamente previstas na lei. Então, dentro do CPC, nós temos as hipóteses do artigo 1012, parágrafo 1º. Então, por exemplo, contra uma sentença que condenar a pagar alimentos, se for interposta uma apelação, essa apelação só vai ser recebida no efeito devolutivo, o que significa dizer que a parte poderá exigir o cumprimento provisório dessa sentença. Fora do sistema do CPC, nós temos a sentença que decreta o despejo, qualquer que seja o fundamento. Se for interposta uma apelação contra essa sentença, a apelação, vai ser recebida somente no efeito devolutivo. Então, o locador poderá executar provisoriamente a sentença. A sentença que concede o mandado de segurança, a apelação interposta contra ela só vai ser recebida no efeito devolutivo. Além disso, eu esqueci de dizer, um dos efeitos decorrentes da interposição da apelação é de impedir o trânsito em julgado da sentença apelada, ou seja, produz o efeito obstativo. Então existe um outro efeito produzido com a interposição da apelação, que é o chamado efeito regressivo. O que esse efeito regressivo representa? Primeiro, dá-se conhecimento ao juiz sentenciante
para que ele possa reconsiderar a sua sentença, para que ele possa se retratar. Sendo que o efeito devolutivo e o efeito suspensivo só serão produzidos caso o juiz mantenha a sentença apelada. Então nós estamos aqui falando da retratação na apelação. A retratação é um instituto próprio do recurso de agravo de instrumento, que permite ao juiz, diante do agravo interposto contra a sua decisão interlocutória, voltar atrás, modificá-la. Na apelação, essas hipóteses são excepcionais. Só acontece em 4 situações no processo civil. A sentença que indefere liminarmente a petição inicial, 331. Então, se a parte autora apelar, o juiz pode se retratar e modificar a sua sentença. No caso da sentença que julga liminarmente improcedente o pedido, aplicando 332, caso haja apelação, o juiz pode reconsiderar a sua sentença no prazo de 5 dias. A sentença de não mérito, 485, parágrafo 7º. Caso haja apelação, o juiz pode voltar atrás. E nas sentenças proferidas no âmbito da vara da infância e juventude, havendo a interposição de apelação, o juiz poderá modificar a sentença que foi prolatada. Então, o efeito regressivo na apelação só é produzido nessas 4 circunstâncias. Então, devolve-se ao juiz sentenciante para ele se retratar, sendo que o efeito devolutivo e o suspensivo só serão produzidos caso ele mantenha a sentença apelada. É isso, fiquem bem e até breve.